Olá, desbravadores Canaã, tudo bem com vocês? Meu nome é Douglas, para quem não conhece, e irei apresentar agora, dando continuidade ao nosso estudo bíblico Joias da Eternidade. E o título do estudo de hoje é A Pedra da Alegria, que é Jesus, que a gente aprendeu isso nos estudos anteriores. Jesus é a pedra angular. E na nossa viagem, que já passamos pelo Oriente Médio, passamos pelo Egito, vamos estudar sobre Samaria. Samaria fica numa montanha que leva o mesmo nome, Samaria, e onde Jesus fez alguns milagres, passou, pregou, e para vocês saberem mais ou menos onde fica Samaria, fica tem a Galiléia que fica ao norte e a Judéia fica ao sul. A Samaria fica no meio dessas duas cidades. E dando prosseguimento, vamos à nossa primeira pergunta. Qual a maior promessa que Jesus fez aos seus discípulos? Jesus falou várias coisas aos discípulos, deu muitos ensinamentos e muitas promessas que nós devemos reivindicar, como ele também prometeu lá em Mateus 28:20, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas essa promessa específica que estamos falando fica em João, livro de João, que é o quarto livro do Novo Testamento, no capítulo 14, dos versículos de 1 a 3, que vamos ler agora. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E esse conforto que Jesus está fazendo aos seus discípulos é por causa que ele tinha relatado a uns versículos anteriores que ele seria traído, que ele foi traído pelo Judas, que ele seria morto, que ele morreu na cruz. E os discípulos ficaram tristes, mas Jesus fez uma promessa, que ele iria voltar para os céus e ia preparar um lar para todos que creem no seu nome, que creem que ele é um salvador, que ele morreu na cruz para nos salvar do pecado e que ele iria voltar para nos buscar. E essa foi a promessa que ele fez aos discípulos e faz a nós também. Porque nós devemos ser discípulos de Cristo aqui na terra, falar do seu nome e do testemunho dele aqui. Dando continuidade, a outra pergunta do nosso estudo diz: existe uma data marcada para esses eventos? Existe alguma data para a volta de Jesus? A Bíblia nos explica a respeito disso. Muita gente diz data, diz que ele voltará em tal evento, muita gente prega hoje em dia que ele possa estar quase chegando, mas a Bíblia diz quando que ele pode vir. E aqui está dizendo a resposta para essa pergunta, está em Mateus 24, no versículo 36. Que diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Só Deus sabe o dia do retorno de Jesus. Então, a gente não tem que predizer, falar que ele vai voltar amanhã, ano que vem, ou que, esse é o último Papa. Não. A Bíblia, no capítulo 24 de Mateus, dá muitos sinais da volta do Filho do Homem, de Jesus. Então, temos que prestar atenção a esses sinais, porque após esses sinais, aí sim ele retornará. Mas não devemos ficar se preocupando com isso agora. Nossa preocupação é o quê? Em pregar o Evangelho, como está lá em Apocalipse, que são as 3 mensagens angelicais, que a gente possa estudar esse outro estudo. Mas é falar do amor de Deus, o amor de Cristo Jesus, falar da sua ressurreição e que ele vive, e que ele irá nos buscar e nos salvar. Essa é a nossa preocupação nessa terra por enquanto. Continuando o estudo, de que modo Jesus irá voltar? Está no mesmo capítulo 24 de Mateus, só que no versículo 30. Vamos ler agora? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Quando Jesus vir voltar a essa terra, vai aparecer o sinal do céu. Todo mundo verá Jesus voltando, até os que não acreditam nele. E ali se concretizará o seu reino nessa terra, um reino tão aguardado, um reino onde não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter brigas, não vai ter ansiedade, só alegria que vai ter nesse reino, vai ter muita paz e amor. E esse reino está vindo, e devemos aguardá-lo
grandemente. E é esse reino que devemos pregar, porque Cristo falou, que a gente leu agora em João 14, que ele vai preparar moradas, e temos que falar dessas moradas que ele vai preparar para nós. E é isso que é o nosso papel nessa terra. Continuando nosso estudo, vamos para a nossa terceira pergunta. Quantos poderão vê-lo e o que acontecerá com aqueles que creram e se prepararam para esse momento? Tem dois versos para dar o contexto dessa pergunta. E lembre-se, todas as respostas para qualquer questionamento que você possa ter sobre a vida, sobre como proceder, tem na Bíblia. Se você não souber achar, fale com o seu capelão, fale com o seu conselheiro. E a primeira resposta para essa pergunta se encontra em Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 7. Que diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Como diz a nossa pergunta, quantos poderão vê-lo? Todos verão. Não importa. Todos irão ver Jesus voltar. Até mesmo os que estiverem, os mortos que morreram em Cristo, com o amor de Cristo no coração, irão ver ele voltar, porque esses ressuscitarão no dia da sua volta. E mesmo os vivos salvos e até os vivos não salvos, os que não amarem a volta de Cristo, esses também irão ver ele voltar. E isso vai ser um grande dia, um dia que o mundo inteiro está se preparando, uns mais, outros menos, mas os que estiverem se preparando serão salvos. E continuando a resposta dessa pergunta, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Na segunda volta de Jesus nessa terra, ele não descerá nessa terra. Ele ficará lá nos céus, e nós, os que formos salvos, iremos ao encontro dele. Isso é um detalhe muito grande. Ele não pisará nessa terra quando ele voltar pela segunda vez. E isso temos que guardar em mente, porque irá vir um falso profeta e um falso Cristo, e temos que estar preparados para isso. E aqui diz, no versículo 16: Porquanto o Senhor mesmo, dando a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram, como nossos avós, nossos amigos, não importa quem for, nosso tio, primo, até o amigo do colégio, eles que morreram em Cristo, que morreram amando e conhecendo o seu nome e crendo no seu nome, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, que ficarmos quando Jesus voltar, iremos junto com eles aos céus, ficar ao braço de Jesus. E essa promessa temos que guardar no nosso coração, por causa que lá terminará a dor, terminará a angústia, terminará o medo e reinará a alegria e o amor junto com o Pai. E esse foi o nosso estudo bíblico de hoje. E agora iremos entrar naquela especialidade de rochas e minerais que vocês estão fazendo para implementar o brevet na faixa de vocês. E essa resposta vocês têm que mandar ao capelão de vocês. E agora vamos para o pesquisando e aprendendo. Vamos concluir nossa pesquisa inicial definindo o que é lustro, cor do traço, textura e cristal. Temos que definir esses 4 itens e mandar a resposta para o seu capelão, que é lustro, cor do traço, textura e cristal. E fique com Deus, não esqueça de sempre orar, leia a Bíblia e qualquer dúvida que vocês tiverem, fale com o seu conselheiro, com o líder dos bravadores e com o capelão. Um grande abraço e fique com Deus.